Boa noite, pessoal. Eu sou o Luciano, membro do grupo Respira Educação. O Respira Educação é uma família e como uma boa família, a gente tem uma preocupação que é educação e cultura. E perante esse momento de pandemia, a gente vem desenvolvendo diversas lives, com o objetivo da economia, da gente tentar falar também de consumo. E o consumo, nesse momento, precisa ter educação. E aí a gente tem um grande orgulho de receber o professor Rafael, o professor Marco, que são pessoas do ramo da educação, que a gente acredita que é o que vai transformar esse nosso país. Então, eu peço a vocês que, ao final, faça inscrição lá no nosso canal, para que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho. A gente confia muito nas pessoas, nos nossos parceiros. Então, Rafael e Marco, o Respira Educação está pronto para receber vocês, na certeza do sucesso e do aprendizado que vamos ter nesse momento dessa live. Um grande abraço. Valeu. Boa noite a todos aí. Bem, boa noite a todas e todos. Então, vou me apresentar e a gente começa a fazer as apresentações para começar, né? Então, eu trabalho no Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Paracambi. Estudo hoje minha pesquisa, né? Eu faço doutorado, né? Minha pesquisa é de avaliação de aprendizagens, né? No mestrado eu estudei análise de erros, só que no meio do caminho, de uma coisa para outra, não emendei em 2014, se eu não me engano, eu fui participar de um encontro, fui assistir um encontro na Universidade Federal Fluminense, se eu não me engano. Era um encontro estadual de educação matemática. E aí, nesse encontro, tinha uma mesa redonda sobre matemática financeira. Eu gostava da ideia, do tema lá. Entrei, sentei lá e tal. Aí, dentre dos participantes, né, tinha um mineirinho lá, de fala mansa, comentando lá sobre o trabalho dele lá, sobre a pesquisa que ele tinha feito e tal, falando lá dos indivíduos consumidores, modernidade líquida. Eu falei assim, nossa, rapaz, o cara tá usando Bauman, coisas de sociologia, legal. Eu comecei a ficar interessado, falei, caramba, o que é isso? E foi naquela live, Opa, Bauman aí, ó. Aí, Bauman. Foi lá naquela mesa redonda que eu, na época, trabalhava em 3 escolas, tinha dado aquela semana, acho que uns 50 tempos de aula, mas dava 56, 60 tempos, que eu pensei, cara, eu quero fazer pesquisa. Eu quero, sei lá, fazer o que esses caras estão fazendo aí na frente, pô. E um dia, de repente, está falando aí. E algum tempo depois, a gente já dividiu bancada, já. Ele mediou uma mesa que eu participei, no evento da nossa grande amiga Daniela Mendes, né? Do Laboratório Sustentável de Matemática. Quem não conhece, vale a pena conhecer. E aí, eu acho que, como um fã, eu me tornei amigo do meu ídolo. E hoje eu posso estar aqui dividindo a live com ele. Marco, você quer se apresentar para as pessoas? Bom, é emocionante aí essa história. É engraçado que nós somos da área de educação, tudo passa um filme, né, na nossa cabeça. Bom, eu tenho muita honra de estar aqui com o Respira Educação, com o Rafael, que é meu irmão, meu
meu brother, ele é meu ídolo também, e é um dos flamenguistas que eu mais admiro. E eu estava falando antes da gente começar que hoje ia ser meio, pode até ser meio presunçoso, mas eu acho que é meio tipo Roberto Dinamite, o Zico. Eu acho que a gente, como educador, tem que se valorizar, tem que mirar nos grandes mesmo. Daí o Bauman, que eu coloquei aqui, o Paulo Freire, né, que está aqui, deixa eu colocar aqui a bandeirinha aqui, a flâmula ali, que é para inspirar a gente a ter força e resistência aí para atuar contra o fascismo que impera hoje, não só no Brasil, nós não temos essa possibilidade única, mas no mundo inteiro. E, bom, eu hoje aqui sou um somatório de todo mundo que fui meu aluno, eu fui professor, fui aluno de muita gente também. Represento o grupo Pesquisa de Ponta, que é o grupo que eu tenho liderado, embora eu seja mais um carregador de piano do grupo. Não sou só eu que toco piano e nem sou o mais talentoso do grupo, mas eu acho que eu sou um dos que bota mais fogo no grupo, né? E esse grupo, como o Rafael falou, o Bauman é o nosso mentor maior, né? Como Paulo Freire, o Biratan D'Ambrosio, o Rômulo Lins, né? Que foi meu orientador, tive essa honra aí de ter um dos fundadores da educação matemática no Brasil, como o Rafael, né, convive com a orientadora, né, dele, a Lilian, que é uma das fundadoras também da nossa área, né, de educação matemática no Brasil. Então, a gente é muito privilegiado de estar com esses educadores, e ser educadores, né, jovens ainda, eu acho que a gente ainda está na fatia jovem, ainda tem estrada, mas os trabalhos que a gente anda fazendo, se preocupando, eu e o Rafael, né, a avaliação também é uma das minhas paixões, né, aliás, eu estudei aí no Rio, na UFRJ, o mestrado, que é um lugar que eu acho que eu já vivi em outras vidas, o Rio de Janeiro, porque é um lugar muito especial com pessoas extraordinárias, né, como Minas Gerais, a gente ainda sofre porque a gente não consegue colocar no poder, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, por exemplo, os melhores representantes políticos, né, que poderiam estar interessados na educação do povo carioca, fluminense, paulistano, paulista e mineiro, né? Então, é isso. Rafael, eu tinha te falado, eu queria dedicar essa conversa nossa, vou ser breve nesse momento, primeiro a todos os professores e professoras da educação básica, né, do Brasil, que nós já estivemos lá, agora nós estamos como formador de professores, né, um outro desafio, mas a gente já teve, como você falou aí, dando 60 aulas por semana, eu, inclusive, fiquei fazendo isso e muito na EJA, né, que é um lugar que eu praticamente me tornei professor. Então, eu queria dedicar essa conversa hoje aos professores da educação básica, né, que estão na linha de frente da educação de verdade do Brasil, que os nossos representantes nem sabem o que é isso ainda, o Ministério da Educação desconhece a educação, então a gente tem que confiar nos professores da educação básica e de ensino superior que vão liderar o país para um futuro bem diferente do que a gente está vendo, né? Eu acho que antes da gente passar por uma fase boa, a gente está tendo que passar pelo inferno mesmo. Então, e dedicar também a alguns americanos e brasileiros, né? A Breonna Taylor, a Tatiana Jefferson, o Botan Jean, Philando Castillo, Sandra Gray, Fred Gray, Sandra Bland, Fred Gray, Walter Scott, Michael Brown, Eric Garner, Trayvon Martin, George Floyd, né, que foram americanos negros assassinados nos Estados Unidos em circunstâncias racistas por pessoas que se diziam estar em nome da lei, né, policiais. Para mim são criminosos e racistas que assassinaram esses irmãos nossos americanos, e mais recentemente os crimes, né,
que a polícia cometeu, a gente não pode generalizar a corporação polícia, mas alguns entes da polícia que não deveriam estar lá vestindo farda, porque não tem preparo para isso, João Pedro, a Ágata, o Cauê, o Cauã e o Miguel Otávio, né, que não foi assassinado pela polícia, mas foi assassinado pela elite desse país que ignora os negros, que ignora os pobres e que boa parte dessa elite é extremamente racista e é contra o Brasil. É isso. Bom, então fica a dedicação aí para todos esses aí, americanos, brasileiros e para os professores da educação básica. Agora vamos lá para a gente bater esse papo aí. Ok. Então, eu, aproveitando então o ensejo, dedico também essa live a todos os brasileiros que estão desamparados, lutando e sofrendo para vencer a pandemia, desamparados pelo governo, pelas autoridades, incompetentes, quase todas, com algumas exceções, estão mais preocupados com sua própria eleição ou até mesmo com as suas crenças sem nenhuma raiz científica. Então, para todas as pessoas que perderam uma pessoa querida, todo mundo que está ali no hospital lutando, todos os médicos, enfermeiros, equipe técnica, todo mundo, se essa live conseguir alguma coisa de bom para as pessoas, isso a gente dedica para vocês também. Olha, eu já queria começar contando para vocês algumas coisas de um livro bem legalzinho que eu gosto, que fala da lógica do consumo. E aí, nesse livro, ele narra um desafio que aconteceu em 1975, chamado Desafio Pepsi. Então, a Pepsi, querendo ir de olho no mercado de 68 bilhões de dólares, mercado dos refrigerantes nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, ela lançou um desafio Pepsi. E aí ela levou para os shoppings, para os templos do consumo, né, da época, um experimento lá que a pessoa degustava 2 refrigerantes de cola, a Pepsi e a sua concorrente Coca-Cola, e perguntava, qual é o melhor? Eu não sei se vocês sabem quem venceu o desafio. Quem venceu foi a Pepsi. A Pepsi ganhou. E aí você pode pensar assim, não, foi forjado. Não, tiveram representantes da Coca-Cola acompanhando e tal. E aí o cara perguntou, pronto, agora a gente vai tomar conta do mercado. Isso aconteceu em 1975. E desde então, a Pepsi não tomou conta do mercado, a Coca-Cola continua sendo soberana. Várias teorias foram feitas a partir daí. Uma delas é que a Pepsi é mais doce, né? Então, na degustação daquele momento, a pessoa preferia a Pepsi. Mas como na garrafa inteira, na latinha inteira, geraria uma hiperglicemia, a pessoa talvez não gostasse, não seria tão satisfatória para um consumo de uma maior quantidade. O fato é que a Coca-Cola ficou. Uma possível questão que justifica isso é a questão da marca. Como a marca impacta e meio que direciona nossas decisões de consumo. Às vezes a gente acha que tem total liberdade para decidir as coisas e, de repente, a marca oferece para a gente um poder assim, de tal forma que nos guia, né? Então, eu já jogo a bola para o Marco. O que você acha dessa história de consumo, marca? O que você pode passar para a gente, Marco? Olha, eu vou dar, conforme eu for lembrando, eu vou dando umas dicas de leitura também. Dos bons livros aí, eu acho que para refletir sobre essa história de marca, de rótulo, né? O livro No Logo, né, da Naomi Klein. Quem ainda não conhece, a Naomi Klein escreveu um livro que faz um estudo, né, sobre a potência que essas marcas têm sobre a nossa vida.
a ponto de você, em plena pandemia, você detectar propagandas, né, que estavam vendendo uma máscara, né, que funciona como outra qualquer, que você pode fabricar em casa, não é máscara para médico, é máscara para você, para a população em geral, uma máscara de uma grife famosa, né, que estava sendo vendida a $3.000, né? Isso foi ridicularizado por vários comediantes, né? E outras marcas famosas também, de grifes famosas, vendendo máscara. E aí o questionamento é o seguinte: para onde que você vai usar essa máscara se você está em isolamento social, quarentena, né? O objetivo de marca é ostentação, é diferenciação, é se colocar acima do outro, né? E no momento de pandemia, tudo que você não quer ou não deve fazer, se pode ficar reservado, é não se expor, né? Agora, a marca tem um poder muito forte na população, a ponto de você pode comprar uma bolsa por exemplo, da Louis Vuitton, que é uma grife famosa, na feira de São Cristóvão, ali por R$ 50, e ela é uma cópia, às vezes, muito bem feita, né? Alguns dizem que até melhor do que a original, mas o objetivo de marca, por exemplo, como qualquer outro, ninguém, em geral, compra carro porque ele anda para frente, para trás, te leva para algum lugar. O importante da marca é passar a sensação de que você está vivenciando uma experiência que vai te distinguir dentro de um grupo social, ou seja, é inconcebível que uma pessoa que seja da classe alta possa, hoje em dia, em geral, não ostentar marca, né? Ela tem que chegar com a camisa com jacaré do lado, ela tem que chegar com a bolsa LV, e você vê muitos jovens hoje se endividando, né? Eu notei isso logo quando eu comecei a estudar educação financeira, jovens muito novos com dívidas impagáveis porque eles queriam seguir tendências, né? De youtubers ou de digital influencers, né? As pessoas, quando elas estão com a baixa autoestima, a tendência é muito grande de se coisificar, se tornar uma coisa, né? Ou se reificar. E se reificar, se coisificar, é justamente o que o Bauman discute em vários livros, né? É de você se tornar um indivíduo consumidor a serviço de um capitalismo parasitário, né? Você não tem saúde, mas está ostentando marca, você não tem plano de saúde ou não tem serviço de saúde público decente, mas você está tomando Coca-Cola, ou Pepsi, né? Eu já experimentei as duas, hoje eu prefiro água, já há algum tempo, mas até a água a Coca-Cola comprou, né? Porque as marcas famosas, como a Coca-Cola, elas foram perdendo, assim, porcentagens de mercado e elas descobriram, bom, as pessoas estão ficando mais fitness, estão querendo viver mais, e se você tomar certos refrigerantes à base de açúcar, você vai ter problemas graves, né? Você pode até viver mais, mas vai viver mal. E aí a água, as pessoas começaram a correr para as águas, né? E hoje praticamente todas as águas ou tem sabor ou são da Coca-Cola. Quer dizer, isso que também a Naomi Klein discute nesse livro, No Logo, né? Até que ponto nós temos uma educação de qualidade que problematiza esses temas, né? Como esse que você colocou. Eu, por exemplo, estou na escola desde 1974, de alguma forma, dentro de escola, né? Eu nasci em 72, e eu não tive aulas que problematizassem temas críticos, né? E hoje eu vejo que isso teria facilitado muito mais as minhas escolhas, ou pelo menos não teria dificultado tanto as minhas escolhas, a ponto de ter sido consumidor de Coca-Cola durante vários anos, né? Minha mãe ainda não conseguiu sair, ela foi para a Pepsi, mas ela está com 72 para 73, ainda, eu acredito que ainda dá para mudar ela, ainda dá para levar para uma água que não foi dominada por uma marca, né? Ou beber a água natural mesmo. Mas a marca hoje a marca, o rótulo, a etiqueta, né? Muitas vezes você está pagando por algo que as pessoas não estão nem ligando, mas que vai te distinguir dentro de um grupo social. Eu queria propor assim, eu vou falando
características e vocês me dizem do que eu vou falar agora. Então, pensa, Marco, comigo, sobre o que eu estou falando. O que é que gera sensação de pertencimento? Utiliza o apelo sensorial. Envolve narração de histórias. Envolve símbolos. Envolve mistério. Ritual. Envolve grandiosidade. Tem uma questão de combate aos inimigos. E tem um certo evangelismo. Eu estou me referindo ao quê? Doutrinação, seria isso? Bem, então, essas são características obtidas com alguns dos principais líderes religiosos do mundo. Isso tem a ver com religião, mas podia ser com marca. Sim. Vou citar um caso que eu acho bem legal. Aconteceu com a Unilever, que estava fazendo um shampoo, lançando um shampoo na Ásia, e aí um funcionário da Unilever, assim, um funcionário com uma certa malícia, ele colocou lá no rótulo, contém o fator X9. E aí, foi. Produziram e tal. E aí, quando eles perceberam o erro, para fazer o recall, daria muito trabalho. Muito trabalho. O que eles optaram em fazer? Deixa quieto e a gente tira. Como se ninguém percebesse. O que aconteceu? Deixaram quieto, ninguém reclamou, ninguém falou nada. Tiraram e lançaram. Choveu reclamação. Meu cabelo não está ficando bom. Cadê o fator X9? Cadê ele? Então... É isso. Esse fato deixa a gente pensar um pouco como é que é a nossa relação de consumo, né? É uma coisa até meio, às vezes, placebo, né? Igual o remédiozinho lá. Em 2016, eu orientei uma pesquisa aqui de mestrado da Luciana Dias, e foi sobre investigar o que está escrito nessas embalagens que a gente compra, né? O que é informação e o que é fake news. Na época a gente não usou fake news, usou informação obsoleta. Boa parte dos produtos que a gente compra, consome, eles hoje já tem um órgão, né? Para regulamentar, né? O CONAR, tá aí, que tem o Instituto Alana, Instituto Acatu, enfim, tem vários institutos fiscalizando, né? Os objetos que a gente compra. Porque esse termo indivíduos consumidores, muita gente me disse na época, mas indivíduo consumidor dá uma conotação de egoísta. Mas na sociedade líquido moderna que a gente vive, todos nós somos egoístas, de alguma forma. Alguns só são egoístas. Agora, egoístas todos os seres humanos são, até por uma questão, às vezes, inconsciente, né? Quanto menos educado, mais egoísta. Tem momentos que a gente é egoísta, e tem pessoas que só são egoístas, né? Esses a gente, em geral, coloca naquele 1% que domina a fortuna do mundo inteiro, e se aparecer uma vacina hoje da Covid-19, vai ter alguém como o presidente dos Estados Unidos que vai querer só ele ser o dono da vacina para vender, porque ele é capitalista, e todo capitalista é egoísta mor, né? Não tem como o capitalismo se desenvolver se não tiver um grupo dominando toda a renda. Agora, nessa pesquisa da Luciana, a gente constatou que tinham embalagens como essa aí que você falou, com mensagens subliminares, né? Mata 99% dos germes, né? E a questão que a gente sempre buscava com os estatísticos aqui, como que consegue medir isso, né? Porque Marco, mas eles resolveram um problema que eles botaram a palavrinha até agora. Desculpa te interromper, mas eles botam agora. Mata até. São subsídios aí da língua, né? São atalhos, enfim. Mas a matemática tem um poder formatador, né, que foi denunciado pelo Marcelo Borba, né, e pelo Oles Kovismose, né, um poder formatador do tipo, se você diz que está estatisticamente provado algo, pode ser até mentira,
ou meia-verdade, pode ser uma pós-verdade, né? Pode ainda não ter sido confirmado. A velha frase, estudos estatísticos dizem, os economistas dizem, os matemáticos dizem, isso toma um peso muito forte, porque a ciência, né, ou a pseudociência toma corpo, e a população tende a acreditar, porque, como eu estava te falando, uma baixa literacia financeira, baixa literacia da língua, baixa literacia política, né? Nós somos um país jovem, 500 e poucos anos, né? Um período muito longo de ditadura, e isso atrasa muito a evolução de um povo, né? E a gente constatou que nas embalagens tinha um monte de informações que não eram desnecessárias, né? E as principais, que hoje estão proibidas, né, se acontecer, eram relativas à sustentabilidade, né? Um ecoproduto, ele tende a ser mais comprado do que um produto que não está escrito que é ecoproduto, embora nenhum dos dois é eco nada, né? Os dois funcionam da mesma forma, mas se você coloca, né, mensagens envolventes, você tende a trazer, a doutrinar, né, em termos de marketing, propaganda, o público. Tanto que é difícil, tem pessoas, eu uso também essa marca, mas para pessoal mais antigo do que a gente, a única marca de sabão em pó que é boa é o Omo. Realmente é uma das melhores, mas não é a única hoje, né? Você tem marcas similares com preço menor, mas que não tem tanta condição de fazer a propaganda que o Omo faz, inclusive uma propaganda hoje com mensagens que seriam politicamente incorretas, né? Do tipo, é o que lava mais branco, né? Como se você pudesse definir o que é branco, o que é mais branco, o que é menos branco. Então, isso faz parte da educação matemática crítica, você alfabetizar as pessoas para elas tomarem decisões não embasadas nas mensagens das propagandas, e sim realmente investigando o que é científico ali no produto, o que é importante, né? E a gente está vendo aí, com essa pandemia, antigamente ninguém ligava para álcool gel, a não ser certos segmentos sociais. Hoje você tem álcool gel, tem pelo menos, já encontrei pelo menos 30 marcas de álcool gel, tem até a marca dizendo que é gourmet. Para mim, uma coisa gourmet era uma coisa que era para ser saboreada, né? E não para ser usada para combater bactéria ou vírus, né? Mas se você já tem álcool gel orgânico, álcool gel, sei lá, milagroso, né? Que algumas seitas aí dizem, né? Que se você usar, tem alho cru agora, que se você comer, você combate o vírus. Quer dizer, tem um monte de... A gente vive hoje um obscurantismo muito grande em todas as áreas, e quem vai iluminar esse obscurantismo é a ciência e a educação. Quaisquer outras áreas, se falarem diferente da ciência, é lógico que a ciência pode errar, mas até o momento ela não está errando, ela está dizendo, está trabalhando com dados estatísticos sérios, né? A ciência pode chegar um momento dela rever os seus conceitos. Mas com relação ao que anda acontecendo, tanto a ciência quanto a educação sabem como fazer. Só que por questões ideológicas de domínio de um povo, o governo não quer fazer. Os governos, né? Em particular o federal, que é o que está mais acima de todos aí. Você me ensinou várias coisas aí bacanas para pegar uma ponte, né? E eu queria propor, assim, uma reflexão, a gente já fez isso em alguns momentos, que é a seguinte... Nas aulas de matemática financeira na sala na escola, normalmente, né? Os alunos lá fazem aquelas contas de juros simples, né? Estuda um pouquinho de porcentagem, depois vai para o juros simples, juros compostos, mas funciona mais ou menos assim. Juros simples faz lá aquela conta lá pega lá um capital, investe durante 10 meses, paga não sei o que de juros. E aí você vai na vida real, peraí, juros simples em 10 meses não acontece. Normalmente acontece com juros de mora, né? Aqueles juros com intervalos menores do que um mês, mais comumente. E aí, situações envolvendo juros compostos, você está sempre atrelado com aquela fórmula, aquela coisinha lá
da fórmula lá do montante, e a pessoa não aprende, por exemplo, os juros num parcelamento de 2 vezes, em 3 vezes. Tu acha também que tem um problema muito sério aí também, do jeito que a gente educa financeiramente, ou matematicamente, financeiramente, nossos... Eu não estou dizendo nem na questão de discutir questões relacionadas ao consumo, outras questões que a gente deveria fazer. Mas não tem uma coisa também na própria matemática em si que a gente está ensinando que parece que vai ficar ali nos livros e pouco vai ser usada na vida? Eu me incomodo assim, com o jeito que a gente ainda ensina algumas coisas de matemática para os alunos. E a matemática financeira, para mim, é o exemplo mais perfeito disso. Como a gente tem muita coisa boa para ensinar, e nos livros, normalmente, né, tem muita coisa ainda muito esquisita, muito estranha, que não serve para nada, eu acho. O que você acha? Pois é. Olha, o Dejaí foi um dos meus orientandos aqui. Hoje ele está lá estudando com a Cileda, lá na PUC, né? O doutorado lá dele. Ele teve uma vez que a gente pegou vários livros de educação financeira, né? Para ver, vamos ver. Ele estava fazendo a pesquisa de mestrado, vamos ver o que os livros estão tematizando, né? O que eles estão focando. É tudo igual. Parece que um copia do outro, em vez de João é José, em vez de 10% é 5%. Os livros, em geral, de matemática financeira, tem exceções, tem o projeto Fundão, né, que você participa, por exemplo, que tem um material de matemática financeira que eu chamaria de educação financeira, que eu queria ter na escola, né? Porque não tem como você fazer educação financeira ignorando matemática financeira. Agora, tem como você fazer matemática financeira ignorando os princípios de educação financeira, né? Clássicos e atuais, né? A educação financeira, ela precisa da matemática financeira em doses, aí cada um na medida em que sinta necessário. Agora, para você ensinar matemática, né? Por exemplo, eu ensino matemática para o meu gato e ele toma as decisões que ele quer, entendeu? Ele nunca vai usar, ele quer comer ração, beber água e dormir 20 horas por dia. Eu posso ensinar, como eu posso ensinar matemática financeira e a pessoa chegar lá e fazer o que boa parte da população ainda faz. Se cabe dentro do meu bolso a parcela, eu tomo decisão, né? Essa é uma das formas mais básicas de tomar decisão. Em geral, todo mundo toma esse tipo de decisão. Eu ganho 1.000, se a parcela é R$10, não impacta tanto. O problema é que o brasileiro, ficando só no nosso contexto, como ele não teve educação financeira escolar, está começando com a nossa geração, né? E vai demorar, nas minhas, assim, não é fazendo previsões, mas eu acho que pelo menos mais 100 anos para a coisa embalar, e aí a gente vai ter que começar a votar melhor. Boa parte dos brasileiros se endivida porque não faz, não é porque não sabe matemática, ou que você ensinou juros. Muita gente não tá ligado nisso. Mas por que não faz anotações básicas do que consome diariamente, entendeu? É a questão de você, hoje com o celular, você consegue salvar tudo. Falta uma disciplina, assim, minimamente, né, um interesse maior para se organizar financeiramente. Porque o outro lado, que é o comércio, né, a tal da economia, o marketing, ele sabe exatamente os nossos calcanhares de Aquiles, entendeu? Eles sabem como seduzir o consumidor com as frases de efeito. Só hoje, quer pagar quanto? Sem juros, né? Você compra uma geladeira 18 vezes sem juros. Isso não é capitalismo, então, né? O capitalismo, ele vive de juros, ele vive de você se endividar, ele vive de você tomar tombo porque o banco não te explicou como é que era a regra do financiamento, porque você fica entrando em consignado, enfim. O fato é que essa geração nossa, com os produtos educacionais, com os minicursos, com as oficinas que a gente anda fazendo, é um sopro de esperança na melhora da literacia financeira do povo, né? Porque eu aprendi com meus pais, meus avós, que não adianta você ensinar matemática e não dar exemplo. Não adianta eu falar, olha, eu fiz as contas todas lá, depois eu vou lá e financio um bem sem conhecer as regras do jogo financeiro.
né? Esse argumento o grande dilema que eu vejo, eu prefiro, já tive embate sobre isso, eu prefiro me endividar há 30 anos do que ficar pagando aluguel. Olha, não tem uma resposta certa sobre isso. Se você não tem estabilidade, eu acho muito perigoso você se endividar por 30 anos para ter um bem. Agora, se você tem estabilidade, é questão de fazer as contas e ver que, às vezes, se você tiver disposto a juntar o dinheiro durante metade do tempo, você vai conseguir quitar o bem. O problema é que botar isso no papel, eu notei, é cansativo, as pessoas não querem, elas querem comprar, elas querem ter o imóvel, o carro, elas querem vivenciar uma experiência. Na sociedade líquido moderna, a educação financeira é um perigo, entendeu? É uma luz na escuridão. Ela é muito perigosa, porque ela começa a tirar os impérios do topo, né? As grandes empresas, se boa parte da população começar a tomar decisões sustentáveis e conscientes, elas não vão permanecer empresas lucrativas, né? Inclusive, algumas redes sociais vão desaparecer, né? Porque hoje tem muita rede social permitindo espalhamento de fake news e linchamentos online, né? E se as pessoas começarem a evitar essas empresas, isso denota um grau de educação mais maduro, mais crítico. E se começar a boicotar a empresa também que engana consumidor, isso, no meu modo de entender, começa a denotar também uma educação financeira. Eu, com essa pandemia, eu risquei pelo menos 50 empresas que eu não pretendo voltar a frequentar, nem comprar nem um palito de fósforo delas, mesmo depois da pandemia. Boa parte delas está ligada à área de alimentação, porque eu estou aqui em isolamento, né? Eu saio de vez em quando para comprar comida, pagar alguma coisa ali, eu, a Fernanda e o meu gato, o Didi, e eu descobri que eu já cozinhava muito em casa, né? Eu já gostava de cozinhar. A Fernanda também cozinha bem. Eu descobri que é muito mais lucrativo para mim, em termos de saúde de bolso, ou fazer o delivery, que aí eu não gasto nem combustível, nem estresse, nem corro risco de vida, ou eu comprar alimentos mais saudáveis e fazer em casa pequenas porções, né, mais saudáveis. E não quer dizer que não deva se frequentar locais públicos, mas no momento, nos próximos meses, eu acho que isso não vai funcionar. Então, a gente tem que ter responsabilidade, ser educado, ser disciplinado e segurar a ansiedade e começar a se alimentar. E, quando for possível, as pessoas frequentarem as casas uns dos outros de novo e a gente poder confraternizar, como sempre fez, fazer a comida em casa ou pedir para buscar em alguns lugares. Agora, tem locais que eu vou boicotar porque eles são criminosos, né? Economicamente falando, eles não têm responsabilidade nenhuma com a população, e se dependesse deles, estava todo mundo contaminado, mas comendo hambúrguer por aí. Queria comentar aqui que eu acho que vale a pena, não sei se você sabe, Marco, mas os shoppings aqui no Rio de Janeiro abriram hoje. Pois é. E aí, assim, no meu sonho, na minha utopia de professor, eu imaginei assim, as pessoas vão com tranquilidade, não vai ter fila, aglomeração, vai ser um negócio tranquilo, e aí, daqui a pouco, o pessoal começa a postar foto de fila, e gente para comprar coisa, e aquela regrinha que eu ouvi há algum tempo, né? Comprando um monte de coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem não importa. Porque as pessoas que importam para a gente normalmente, as pessoas de fato, e as importantes, não precisam de nada disso, né? Aquelas que se preocupam e gostam da gente, não precisa da camisinha lá do jacaré ou de qualquer coisa do tipo. Sabe? Se você comprar uma coisinha muito mais acessível e tal. Eu queria alertar também uma outra coisa que eu acho importante nesse momento de pandemia, né? Primeiro, quantas pessoas de fato tinham alguma reserva e atravessam essa pandemia com alguma tranquilidade.
E aí é a importância do que você já vem falando há alguns anos, eu também, um pouco menos de tempo falando sobre isso, mas como seria importante, né, a gente ter pessoas, sabe, que a população tivesse consciência de ter lá aquele recurso lá para uma emergência, já ter lá aquele pequeno investimento, se isso fosse incentivado, educado desde da escola, sabe, que não precisa ter aquela televisão luxuosa, de repente ter um dinheiro para uma emergência é mais importante, sabe? Tem umas coisas assim que a gente tem que pensar que eu acho que vale a pena. Outra coisa que eu queria mencionar que você falou o Projeto Fundão, para quem não sabe, é um projeto de extensão da UFRJ, o mais antigo projeto de extensão da UFRJ. Ele tem como uma das fundadoras a já falecida professora Maria Laura, fantástica pesquisadora, fantástica pessoa, que conseguiu sair daquela matemática pura, e vamos pensar a educação, e tem um grupo sensacional, não quero mencionar nomes para não esquecer de ninguém, mas entre elas, a Lilian Nasser, minha orientadora. Lilian, um beijão no coração, eu te amo de todo o coração, ok? O Marco é meu segundo ídolo, assim, Marco, ela tá um pouquinho... tá. É nossa ídola. Todo mundo que ela gosta de... Ela colocou uma observação aí agora, um comentário, né, que a gente precisa trabalhar situações reais, né? As situações financeiras reais. Eu concordo, é exatamente isso que é o papel da educação financeira. Você problematizar aquilo que o indivíduo necessita, que traz para você, né? Às vezes a gente quer impor uma educação financeira e os nossos avós, ou bisavós, nem escola frequentaram e sabiam que se você gastar mais do que você ganha, você vai ter graves problemas financeiros e pode chegar até problemas psiquiátricos, né? Porque se você não está com uma vida financeira equilibrada, você vai ter problemas de saúde, problemas psicológicos. É isso que acomete muita gente hoje, que algumas pessoas falaram assim, em 2016, quando a gente começou o curso de extensão aqui, eu sempre falava, era muito repetitivo, eu falava, olha, você tem que ter uma reserva financeira, você tem que ter uma reserva financeira. Essa reserva financeira é para crises, é para momentos difíceis, né? E na terceira turma que a gente terminou, foi o ano passado, 3 meses depois começou a pandemia, né? Em março. A gente terminou o curso em dezembro e em março começou o isolamento social, a quarentena. E muita gente me mandou e-mail me perguntando qual que era o melhor banco com as taxas mais baixas de empréstimo, né? O que deveria fazer para ter reserva financeira imediata. Eu falei, olha, ou você faz empréstimo, e aí não é reserva financeira, mas vai te ajudar, ou você vai ter que vender coisas, né? E teve pessoas que começaram a vender tudo, né? Porque elas perderam boa parte da renda, algumas 75% da renda, e isso com o filho na escola, marido perdendo emprego. Como é que você vive com uma restrição tão grande? Se desfazendo de coisas, como você falou, que muitas vezes a gente nem precisava para ser feliz. Mas hoje tem um mantra ainda, e o Erich Fromm, que é um autor que eu usei, né, em alguns momentos, ele tem um livro que chama Ter e Ser, né? E ele trabalha exatamente isso, como que a gente é infeliz tendo coisas e como a gente pode vir a ser feliz vivendo com as pessoas que a gente gosta, né, com os amigos e a família. E hoje tem muita gente com dinheiro, mas está isolado e esse dinheiro não serve a não ser para comprar comida. E tem muita gente com restrição financeira tendo que sair de casa e se arriscar para ganhar o pão de cada dia. O fato é que a reserva financeira, por menor que ela seja feita por mês, e o exercício que a gente faz lá no curso de extensão é de você guardar
começar guardando R$ 1 por dia, né? Ou R$ 30 por mês, R$ 31, e aplicar esse dinheiro, né? Inicialmente pode até ser num investimento muito ruim, que é a poupança. Ela é muito desvalorizada no Brasil, porque o governo não valoriza o povo que tem também. A poupança continua sendo o carro-chefe, mas não é um investimento que dê lucro. É mais para você ter liquidez imediata. A gente faz esse exercício, que as pessoas comecem a guardar R$ 30 por mês e chegar no final do ano, ter o que nunca tiveram, que é em torno de R$ 370, R$ 380. E aí você diz, mas esse exercício é para quem é da classe A, B, C ou D? Para todas. Porque boa parte das pessoas que estão na classe A no Brasil, isso é um mero rótulo, elas estão extremamente endividadas, elas vivem à base de empréstimo, daquele dispositivo cínico e vergonhoso e criminoso dos bancos, que chama cheque especial, e isso acomete tanto as pessoas que estão na classe alta, quanto as pessoas que estão na classe mais baixa, né, nas classes mais baixas, desfavorecidas, que foram as mais penalizadas nessa pandemia. Daí essa ajuda emergencial do governo, que já deveria ter sido criada há muito tempo, não com esse valor, mas como renda mínima para a população do Brasil, que é um país de extrema desigualdade social, onde boa parte da população descobriu que não tem CPF, não tem carteira, ou seja, faz parte da economia informal. E isso até então era tomado como normal, né? E já não está me atingindo, deixa o pobre existir. Só que notou-se que a pessoa está pobre, né? Ela não é pobre. Estar pobre é uma designação econômica, não quer dizer que o ser humano é pobre, né? E a reserva financeira ficou clara agora. Quem tinha reserva financeira está aí superando, né, com todas as dificuldades. Agora, é claro que no Brasil tem um 1%, que tanto faz se está tendo epidemia, se está tendo guerra mundial, meio como naquele filme Elysium, né? Tem uma população que vive num planeta paralelo, né? Eles têm acesso aos melhores hospitais, remédio, plano de saúde, que lucram comida, em todas as situações, né, Marco? Desculpa te interromper, mas que lucram em todas as situações. Eu vi um lema aí dos homens mais ricos do Brasil, né, que deveria se tirar lições, ensinamentos dessa pandemia, né, e é um mantra mentiroso, né, de um capitalista que não está nem aí para o povo brasileiro, a não ser para a exploração do povo brasileiro, para ele ficar mais rico. Agora, a reserva financeira, ela vai ser difícil nos próximos anos disso ser cultivado, porque a maioria das pessoas vai ter que recuperar o emprego, recuperar a autoestima, recuperar o equilíbrio emocional, e eu acredito que daqui a alguns anos, 3, 4, 5 anos, talvez a nova normalidade, se a gente tiver disciplina e respeitar a natureza, né? Principalmente a China e os Estados Unidos começarem a respeitar os tratados de sustentabilidade do mundo, que eles sempre fugiram, né, de responsabilidades, né, e no Brasil também a gente começar a cobrar mais os nossos representantes, porque se dependesse de alguns, a Amazônia já nem existia mais, né, a boiada entrava com bola e tudo, né, deixa entrar e devastar. Agora, para fechar o raciocínio, a reserva financeira, quem fez está encontrando dificuldades. Eu tenho conversado com muitas pessoas e falar, ainda bem que eu guardei, que eu tenho uma reserva, mas boa parte da população vai precisar de ajuda e eu acho que é um momento de se discutir a renda básica, mínima, né, para a população, porque isso vai ser necessário e o governo vai ter que abrir discussões sobre isso e nós vamos ter que ajudar os mais necessitados, porque apesar da gente ter dificuldades, a gente está numa fatia da população que foi atingida, mas ainda consegue ir sobrevivendo, porque muita gente ficou pelo caminho, muita gente ainda vai sofrer
as necessidades básicas pós-pandemia e a solidariedade e a cooperação entre todos vai ser o segredo aí. Eu acho que não vai dar para guardar dinheiro, quem não guardou, nos próximos anos, mas a gente tem que ajudar com as nossas ações e ajudar financeiramente também quem tiver no nosso entorno, né? Isso que eu tenho feito aqui. Dentro do possível, eu tenho reservado uma parte do que eu juntei para ajudar as pessoas que não fizeram isso. Não é muito, mas se cada um que guardou um pouco puder ajudar quem nesse momento está precisando, já é um bom critério aí para a civilização futura, né, para as nossas práticas civilizatórias e de educação financeira futuras, né? Mas com relação ao shopping, o que você acha aí? Acho que aí é muito mais agressivo a invasão aos shoppings. Aqui o mineiro acho que está com medo, mas aí em São Paulo, né? O que vocês acham? Porque o Rio é uma mega capital, né? Aqui nós estamos no interior, né? Vejamos algumas ponderações, né? Eu moro na zona norte do Rio de Janeiro, é um local que não é tão privilegiado quanto a zona sul do Rio, que seria a área mais nobre, né? Um shopping que eu moro bem próximo, um grande shopping aqui, local. Esse shopping está com uma movimentação muito grande hoje. Eu passei de carro ali, e aí ele estava com muita movimentação, assim. Hoje, inclusive, tinha completado 2 semanas que eu não saía de casa nem de carro. Eu podia fazer isso, eu posso fazer isso é importante, porque, assim, todo mundo que pode tem que fazer quarentena. Quem não pode é outra questão, a gente tem que pensar em medidas para essas pessoas, certo? E aí, algumas reflexões. Primeiro, que as pessoas acham que vão chegar lá no shopping com álcool gel, vão estacionar seu carrinho lá, ou pegar o seu Uber para lá em frente, e vão ficar isenta de problema de contaminação. Será que os trabalhadores do shopping, será que eles estão indo de Uber também, de carro? Todo mundo está de táxi, com álcool gel, ou estão pegando aqueles ônibus lotados, né? E aglomerados, né? Como todo trabalhador, a maioria dos trabalhadores do Brasil, aqui nas grandes metrópoles com certeza, né? Mas aqui no Rio, muito comum isso, ônibus lotado para cima e para baixo, as pessoas estão lá no ponto, um monte de gente aglomerada no ponto, aí pega o ônibus e vai. E essas pessoas, né? E a vida dessas pessoas, e a família dessas pessoas. E essas pessoas não podem servir também como contaminar os outros, né? Contaminar elas mesmas, enfim. A situação é muito, muito complicada, né? As pessoas eu ainda acho que estão um pouco iludidas de que a coisa... E é uma doença seríssima, que os cientistas não sabem como tratar direito, que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Eu queria também ponderar que a gente tem ainda, eu acho, no Brasil, uma mentalidade escravocrata. Eu acho que as pessoas ainda têm uma coisa de que o pobre, ele não tem que poupar, ele não tem que investir, ele não tem que conseguir, não. O pobre tem que ir lá, trabalhar, sai, aí o que ele vai fazer? Ele vai tomar a cerveja dele à noite e tá bom, sabe? Pão e água e acabou. E a gente, eu não sei se as pessoas, os grandes líderes desse sistema perverso, esse capitalismo parasitário, como descreve o Bauman, né? Inclusive é título de um livro dele, Capitalismo Parasitário, né? Parasita, né? Parasita, né? Então, eu acho que parasitário. Eu estava com ele aqui. Tá. Eu acho que não é interessante para as pessoas refletirem até que ponto a gente precisa educar essas pessoas. A gente precisa educar muito. E aí uma reflexão na pandemia, né? E quando voltar? Quando voltarem as aulas? Quando voltar presencial? Seja com máscara, seja com coisa. Aí umas pessoas estão preocupando, e a matéria, e o conteúdo? Gente, a gente está vivendo uma pandemia gigantesca.
Essa geração não viu nada tão devastador e absurdo como isso. Não é uma gripezinha. E quem pensa assim, quem fala isso, é o idiota. Idiota no mínimo, sabe? A situação é terrível. Então, acho que quando as pessoas voltarem, primeiro, as crianças têm que ser acolhidas. Vem cá, prova. O que é avaliação? Calma. O aprendizado a gente vai dar um jeito no futuro, isso vai ser resolvido. Mas as crianças estão sentindo falta dos outros. Hoje eu vi uma imagem que me comoveu muito, de uma amiga que postou, o filho dela tem Down, e ele estava vendo os coleguinhas, ele tem a idade da minha filha, eles foram vizinhos de incubadora, no CTI, minha filha ficou bem doente com 1 mês e pouco de idade, e a gente conheceu a família dele lá, e conheceu essa criança lá. E aí ele estava vendo, e a alegria, sabe, de poder ver os coleguinhas lá, é isso, sabe? A gente vai precisar do afeto, a gente vai precisar... Como é que vai ser isso? As crianças vão voltar, vão poder se abraçar? Elas vão poder tocar nas outras? Sabe, eu acho que a gente está preocupando agora... O conteúdo, gente, não importa. Até porque a gente faz um monte de coisa com conteúdo e as pessoas não aprendem. O estudante, quando chega no ensino médio, sabe lá 10, 20% da matemática toda que ele estudou, em média. Então, para que se preocupar com isso agora? Não. A gente tem que preocupar, eu acho que a questão dos afetos, a questão do sentimento, da questão psicológica das pessoas. Como o Carlos está mencionando aí, 41 mil brasileiros morreram. 41 mil brasileiros. Sabe, é muita gente. E talvez aumente. E se aumentar? A gente vai ter um amigo, um parente, um ente querido que vai fazer a passagem. E as crianças com isso? Várias crianças estão perdendo seus pais. Vão voltar para a escola. Como vai ser esse mundo? Eu acho que a gente precisa despertar o lado humano. E aí entra também, eu acho que esse é um ponto importante. A gente precisa educar essas crianças para lidar com o dinheiro, talvez num segundo momento, discutir também a importância de pensar em reserva, a importância de filtrar esse mundo que a gente o que a gente, parece que a gente é mais valorizado com o que a gente tem e não com o que a gente é. Eu acho que o caminho vai ser por aí. Não acha não, Marco? Olha, essa pandemia, por si só, quando as aulas retornarem presencialmente, eu acredito que isso, em alguns lugares, vai ser só ano que vem, né? Em alguns lugares, no meio do ano que vem, né? Com vacina e tal. Só esse período, só esse evento, pandemia, para mim, já enche o currículo todinho da educação básica, quando as aulas retornarem. Eu acho que todas as disciplinas deveriam ter como tema integrador a pandemia e o período pós-pandemia, né? E tentar, pela primeira vez na história, né, da educação mundial, você tentar ler com as disciplinas escolares o que ocasionou essa pandemia. Porque a gente já teve no século XX 2 guerras mundiais e isso afetou muito pouco o currículo escolar. Você teve o fascismo e o nazismo e o currículo continua com uma neutralidade muito ruim, os currículos em geral. Lógico que pode ter um país ou outro que destoa disso. Mas boa parte do currículo escolar, em grandes países, em boa parte dos países, é para fazer provas como o Enem. Nada contra o Enem, né? Mas você fica preparando o sujeito para matar dragões, como diz o Biratã D'Ambrosio, né? Só que não existem dragões, né? E aí, quando se descobre que não tem dragão, aí a pessoa se especializa em ensinar como matar dragão. E basicamente é isso que tem sido o sistema escolar. Quando ela diz, mas não tem dragão, pois então eu vou ensinar o outro eu acho que a pandemia
que é um período de grande provas e expiações, né, que a gente está passando. Eu tenho uma frase lapidar que eu coloquei lá na minha tese, que é o acaso não existe, né, do Allan Kardec, que eu sou espírita há 30 anos. O acaso não existe. Essa pandemia, ela pode, para grande parte da humanidade, ter caído de paraquedas, mas poderia ter sido um outro evento triste, mas já vinha-se com esse sistema de produção que a gente vem vivenciando, sistema capitalista de desperdício, de produção em massa de várias coisas, né, principalmente na China, que não tem significado nenhum. São produtos, né, os tais produtos Xing Ling, né, que não têm grande qualidade, que, no entanto, são distribuídos para o mundo inteiro, né, e depois viram sucata, viram o tal do lixo eletrônico ou lixo plástico, né, que está poluindo os oceanos. É muito estarrecedor que essa pandemia tenha acontecido e hoje com esse dado, né, que para o governo brasileiro não deve significar nada, porque o governo brasileiro também não significa nada, né, no contexto é isso que os brasileiros estão entendendo, que esse governo não tem significado nenhum, não tem peso de decisão nenhum, hoje não é piada toma no nenhuma mundo inteiro, decisão, né, para o povo. E 40, provavelmente, ou o mundo inteiro está errado e esse governo está certo, ou é óbvio que esse governo está errado e o mundo inteiro está entendendo que não tem governo. O maior país da América do Sul não tem governo, né? Tem várias coisas, mas não tem governo. Então, essa pandemia, ela deveria virar o tema de discussão nos próximos 5 a 10 anos nas escolas e nos ensinos EJA, ensino superior, da gente tentar responder a pergunta por que ela aconteceu. Poderia ter acontecido várias coisas tão ruins quanto, né? Mas por que aconteceu essa pandemia e que ensinamentos, que decisões que a gente vai ter que tomar no período pós-pandemia, na tal nova normalidade, para que ela não se repita e talvez da próxima vez seja de uma forma muito mais cruel, porque eu estava lendo um pouco sobre as epidemias, as pandemias, né? E para o nosso e-book lá, né? Do período de pandemia, e a gripe espanhola, você se contaminava pelo ar. Né? Você imagina se essa pandemia fosse contágio pelo ar. Boa parte da humanidade já teria ido embora para outro espaço. Porque se é do jeito que nós estamos tendo altos índices de mortalidade, você imagina se fosse alguma coisa parecida com a gripe espanhola. Nós teríamos índices no Brasil de pelo menos 40%, 50% da população estaria correndo risco de vida, né? E a outra porcentagem tentando fugir disso. Agora, eu acho que os temas da escola e da universidade para o futuro, nos próximos anos, tem que ser tentar responder essa pergunta. Por que essa epidemia aconteceu numa época que a gente tem alto grau de tecnologia, tem as melhores patentes, né, de vários instrumentos tecnológicos, mas, no entanto, você está vendo aí, né, para descobrir uma vacina para um vírus, que é um ser invisível e que mata muito rápido, a gente precisa de tantos meses, né? Mesmo com todo o aparato tecnológico que a gente tem, com internet, com conforto, com os carros mais modernos, com os aviões que levam a gente para onde a gente quer, mas a gente tem que reconhecer que nós erramos, né? A humanidade, ela errou, e as autoridades que lideram a humanidade erraram nas escolhas, né? Nós fizemos escolhas erradas, nós privilegiamos, e aí a gente tem que colocar todo mundo no mesmo barco, né? Nós tomamos decisões, alguns mais, outros menos conscientes, que levaram a gente para a beira de um abismo, só que a gente ainda tem como retornar. Agora, esse retorno à tal da nova normalidade tem que ser questionado. Por que a gente chegou nesse ponto de consumo e consumismo para ser feliz
E se depois, que lição que a gente vai tirar? Porque é inconcebível práticas consumistas como estavam acontecendo, né? E alto grau de desperdício, né? Por dia, milhares de toneladas de alimento eram jogadas fora na humanidade e 1 bilhão de pessoas morrendo de fome, né? Muito particularmente no continente africano até hoje, porque é uma estratégia que a África continue sendo um continente reconhecido só por doenças e pobreza. Isso é uma estratégia do capitalismo parasitário e das grandes potências de continuar, e isso faz parte da parte sul do mundo, que a parte sul do mundo, como denunciou Boaventura de Souza Santos, continue sendo escravo das grandes corporações, continuemos pensando que estamos colonizados, porque a escravidão não acabou. Ela a escravidão continua, ela só está com grifes novas, com novas formas de dominação. Agora, os escravocratas continuam no poder. Olha, sobre a África, uma ponderação, ela ainda recebe o lixo, né? Parte do lixo tecnológico da Europa vai para o continente africano, né? Tem alguns documentários bem interessantes sobre isso, que vale a pena refletir sobre a que ponto a humanidade chegou, né? E aí, o argumento é o seguinte, tem um computador lá velho, que já ia ser jogado no lixo, então esse computador é doado como se estivesse funcionando, mas junto com ele vai um monte que não funciona, que é só a carcaça, para que o lixo fique no continente africano. Vale muito a pena pensar sobre isso. Você citou gripe espanhola no trabalho que a gente está escrevendo, né? O livro que você está coordenando. Eu escrevo junto com 3 amigos um capítulo do livro. Eu fiz questão de chamar esses 3 amigos para que a nossa visão do capítulo fosse uma visão mais abrangente, com várias perspectivas, e uma das coisas que a gente fala justamente foi a gripe espanhola, que você citou. A gripe espanhola que começou em 1918, né? E ela é chamada de gripe espanhola porque os governos fascistas e os líderes autocratas da época passaram panos quentes na gripe. Passaram panos quentes, com exceção do governo espanhol. A imprensa espanhola pôde noticiar a doença. Noticiando a doença, o mundo todo soube pela Espanha. A gripe de 1918 é conhecida mundialmente como gripe espanhola por isso. Mas ela não começou na Espanha, não teve seu epicentro na Espanha, simplesmente a Espanha divulgou a gripe. 50 milhões de pessoas morreram de 1918 a 1920, aproximadamente, porque também era tudo subnotificado. Mas, assim, é uma estimativa, a estimativa varia lá de 10 milhões, parece, a 100 milhões de pessoas, mas os mais provável que gira em torno de 50 milhões de pessoas mortas com a gripe espanhola. Eu acho que... Então, isso aí serve de lição para quem está tentando crucificar a China, né? Apesar de eu ter criticado os produtos chineses, tem produto chinês de qualidade, tem tecnologia chinesa de qualidade. Agora, a superprodução hoje da China é inconcebível, como é a dos Estados Unidos, né? Você quer comprar uma garrafa nos Estados Unidos de 1 litro, você não acha. Só vende 5 litros, 10 litros, 50 litros, quer dizer, você quer tomar um copo d'água, você tem que tomar uma garrafa de 5 litros. Você tem que comprar um plástico que vem muito mais volume do que você quer beber de água, né? E agora, a China, a epidemia tem o marco zero na China, mas a humanidade como um todo é culpada pela pandemia, tá certo? Culpada no sentido de que nós não fomos consumidores críticos, né? Nós fomos, apesar de tentar lutar contra um capitalismo parasitário, a grande maioria sempre foi omissa, eu acho, nesse ponto. E a gente tem que reconhecer que a humanidade precisa modificar a sua conduta, e nós erramos em vários pontos. Então, não é só dizer que a China, se parar de acontecer certas coisas na China, porque o planeta Terra não depende só da China, tem que haver uma mudança de mentalidade sustentável, generalizada, pode até começar lá, porque lá é uma grande população, eles podem... Agora, a culpa não é só da China, é o nosso modo de consumir, que o tempo todo estava errado.
Pode ter exceções, eu sempre prestei atenção, sempre tive antenado ao consumo e tal, mas nós temos ainda comportamentos que foram denunciados em vários documentários, como você falou, o Al Gore, por exemplo, já vem há pelo menos 20 anos ganhando o Oscar com documentários sobre a destruição planetária, o derretimento das calotas polares e da produção excessiva de coisas que a gente fica chamando de lixo, e o pior, da precarização do trabalho na humanidade, tornando cada vez mais o fato de ser pobre um fator muito lucrativo para os bancos, né? Outro dia eu vi a frase, né, de um economista aí que está no poder, dizendo que no Brasil tem 200 milhões de otários que são orientados por 6 bancos, né? E é uma pessoa que está dentro do sistema. Eu discordo totalmente disso, mas eu não posso discordar que a gente ainda é muito benevolente com os bancos no Brasil, como a gente é com as empresas de telefonia, como a gente é com as prestadoras de serviço, e principalmente nós ainda somos muito benevolentes com governos que não estão nem aí para o povo. E a única forma de mudar isso não é com black bloc, nem com quebradeira, nem com invasão. A única forma que muda governos fascistas, antidemocráticos, é por meio da educação na ação dos educadores. Essa é a saída, e, logicamente, você combatendo fake news e usando o conhecimento científico, que é isso que vai possibilitar a mudança de rumo da humanidade. Tá certo? Isso aí. Então, acho que a gente não tem que ficar colocando a culpa na China só, não, porque todos nós falhamos em algum momento. E eu queria deixar uma dica para fechar minha fala aqui, daquele documentário Minimalism, né, que tem lá no Netflix, que é um documentário que me fez repensar muito. Eu ainda continuo precisando melhorar algumas coisas, me desapegar de várias coisas, mas dentro do possível eu tenho tentado fazer. Agora, esse documentário Minimalism, né, que propõe um movimento minimalista, né, da gente ter cada vez menos coisas e depender de menos coisas e amar mais as pessoas, eu acho que é um caminho que a humanidade vai ter que tomar pós-pandemia, se já não está aprendendo a tomar agora, né? Marco, vou passar a palavra para o Luciano. Eu só Perfeito. queria também recomendar que todos pesquisem um grupo bem legal que tem lá em Juiz de Fora, chamado Pesquisa de Ponta. Dá uma olhada, eles estão fazendo umas lives interessantíssimas da pandemia. Dá uma olhada nos vídeos que estão no YouTube lá, o YouTube Pesquisa de Ponta. Os videozinhos mega instrutivos. Live não, corrigindo, os vídeos. São os vídeos de 2 minutos para propor. Agora vai vir uma nova fase. Era pesquisa de ponta na pandemia, para tentar ensinar as pessoas aí normas de higiene e tal, de consumo. Agora vem uma nova fase que é um pouco mais, entre aspas, agressiva, aí, que vai ser da educação matemática crítica mesmo na prática, né? Vamos ver se dá tudo certo. Mas eu estou com bons bolsistas aí, o Davi, a Gabi e a Fernanda aqui, que é a minha namorada, ela é fera em tecnologia, estão me ajudando muito a colocar essas coisas aí online para os jovens e os adultos assistirem. Luciano, e mudarem, né, de opinião e de rumo, se quiserem, né? Marco, vou chamar o Luciano. Olá, pessoal. Luciano, agora é contigo. Beleza? Antes de ir para as perguntas, o Grupo Respira Educação se solidariza por as 41 mil pessoas que faleceram, brasileiros, lutadores. Então, o Grupo Respira Educação demonstra todo o sentimento pela perda desses brasileiros. Antes de ir para as perguntas também, eu quero agradecer a presença do pessoal do Instituto Federal de São Paulo, Guarulhos, Belém do Pará, Macapá, Amapá, pessoal de matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora, alunos de engenharia também de Juiz de Fora, Projeto Fundão sempre presente, Colune, UF, Professor Carlos, GEPAM, Maceió, Alagoas, Finanças com Sabor, Experimática, que estão presentes aí na live, participando.
Separei FMU Nutrição, falou agora. Digitou agora. FMU Nutrição também, muito obrigado. E todos que estão aí presentes. Eu separei aqui uma pergunta e as outras ela vai estar mais dentro desse contexto. Da professora Lília, vocês viram aí na hora e responderam. O professor Carlos Augusto Aguiar, do Colune da UF, pediu para vocês comentassem um pouquinho sobre ensino de matemática financeira, educação matemática crítica no campo da educação financeira, né? Possibilidades de intervenção. Pode começar, Rafael. Pode. Olha, eu acho, as pessoas, não é fórmula mágica, a gente tem que tomar cuidado, né? Mas parece que é fórmula mágica, mas não é não. Eu recomendo, eu estou aqui com o patrono da educação brasileira, né? Que o governo brasileiro, autoritário, fascista, né? Que foi eleito por uma minoria da população brasileira, né? E a gente fica falando que é maioria, mas não é maioria, né? A gente está vendo aí o desgaste, né? Menos de 30% da população apoia o atual governo, né, federal, e boa parte não apoia também os governos estaduais e municipais, tá? Aqui atrás é o Paulo Freire. Se o brasileiro e o Paulo Freire não precisa comprar os livros, quem quiser pode comprar. Hoje está tudo disponível gratuitamente em PDF. Se os brasileiros lessem uma página ou meia página do Paulo Freire por dia e discutissem em família, como fazem com relação à novela, à série, à política, né? Se pegassem as ideias do Paulo Freire e discutissem, isso ia provocar uma mudança muito grande no país. Só que a gente tem que educar criticamente essa população. O papel da educação matemática crítica é mostrar que o mundo ele é povoado por incertezas, tá certo? Que a gente tem várias preocupações. A principal agora é como resolver o problema da pandemia e evitar que mais brasileiros, que mais sul-americanos, que mais europeus, africanos, americanos, enfim, que mais humanos sucumbam ao vírus, tá certo? Porque esse é o grande desafio agora de qualquer nível de educação, é conscientizar as pessoas de, como o Rafael falou, quem não precisa sair de casa, fique em casa, quem sair tem que tomar as providências, né? Agora, o grande ponto que mostra que a gente ainda está com uma educação falha, apesar de ter grandes educadores, tá certo? Alguns já estão no plano espiritual, outros estão aqui entre nós, né? Nós somos nós, estamos lutando. Uma boa parte da população ainda acredita em fake news, conto de fada, acredita que vai vencer na vida sem trabalhar, sem se esforçar e sem ter disciplina, tá certo? Isso é incutido em vários programas, em vários canais, né? Agora, a gente tem que educar a população para ela não virar o que está acontecendo hoje, pessoas indo para o shopping. Eu até coloquei no meu Facebook lá, por influência do Severino, que é um dos meus referenciais teóricos. Shopping center, gente, é o curral do consumismo, tá certo? Isso é um ambiente que não deveria nem ser cogitado de estar abrindo. Mas as lojas vão falir. Bom, você quer ser CNPJ ou está vivo, né? Porque o que adianta você abrir loja agora para vender roupa se as pessoas não vão ter dinheiro para comer, como está sendo dito, elas não vão ter dinheiro para pagar as contas, elas não vão ter dinheiro para sobreviver minimamente. E aí essa ansiedade do consumismo denota uma doença do século, que o Freud já dizia lá para trás, né? Uma pulsão muito grande por realizar desejos que vão nos matar. E shopping hoje mostra que a gente precisa mudar a nossa educação severamente. O que está sendo feito em boa parte das escolas, como o Rafael falou, exatamente é para fazer prova. Porque qual a necessidade, qual a urgência de você sair correndo para um shopping, porque amanhã falaram que é dia dos namorados. Para mim, dia dos namorados é dia de eu demonstrar carinho, amor, dar um abraço, se for possível, mostrar que eu sou uma pessoa digna de estar com quem está do meu lado, tá certo?
Então, o Dia dos Namorados deveria ser um momento a quem pode dar algum presente, ganhar, tudo bem, vai lá, mas não é momento para sair comprando nada no shopping, manda buscar se você quer dar, né, por delivery, por correio, enfim, higieniza quando chegar. Agora, essa abertura do shopping, para mim, foi o maior colapso da vergonha que o nosso país poderia passar no exterior, né? Isso mostra que a educação matemática crítica, Paulo Freire, tem que cair dentro das residências brasileiras, a gente tem que divulgar isso ao máximo, incentivar. Eu tenho incentivado todo mundo a ler Paulo Freire e, principalmente, praticar o Paulo Freire, tá certo? Porque ler só não basta, tem que praticar, porque os nossos governantes, eles nunca leram nada, eles não praticam nada do Paulo Freire, mas eles são contra o Paulo Freire. Né? Aí você vê o grau de primitivismo de quem está nos governando. A pessoa é contra o maior pensador brasileiro, mas nunca leu, nunca fez uma reflexão sobre. Né? Mas na sociedade que a gente anda, a mais perigoso do que o fascismo é o burrismo, né? É o obscurantismo que muitas pessoas andam vivendo, dizendo que cura vírus mastigando alho cru. Tá certo? Com alho cru, a única coisa que você vai ganhar, talvez, é mau hálito. Eu acho que a pergunta do Carlos estava relacionada à educação matemática crítica, né? Educação financeira, não é isso, Luciano? Fica com essa parte aí. Olha, a educação matemática crítica, ela defende que a gente pense no ensino problematizado, politizado, numa perspectiva de que o professor é um ser que atua na sociedade, que o ensino em si atua na sociedade, ele transmite para o ensino, para o professor e para o aluno uma responsabilidade maior sobre o que está sendo ensinado. Então, na perspectiva crítica, não faz sentido, por exemplo, ensinar conta de juros simples de 20 meses numa lista gigantesca de 60 exercícios, ficar os caras repetindo, mandando usar uma fórmula que ele não vai usar em nada na vida. A ideia é o professor refletir sobre, o que é importante. Por exemplo, a própria Lilian, lá no Projeto Fundão, ela comentava um caso, na época a gente discutia o livro, né, e nos cursos que a gente dava sobre educação financeira, matemática financeira, de uma reunião de condomínio que foi discutido que seria um aumento de 10%, se eu não me engano. Lilian pode comentar isso se eu estiver falando besteira. E aí o pessoal no condomínio decidiu que no primeiro mês aumentaria 5%, e no outro mês, 5% novamente sobre o mês anterior. E olha, provavelmente são pessoas, uma parte estudadas, que têm um conhecimento legal, e aí ele levantou e falou assim, não, mas aí vai ser mais do que 10. Aí as pessoas, como? 5 mais 5 dá quanto? Professora de matemática. E ela teve que dar uma aula de matemática financeira para que as pessoas entendam. Repare, é um problema muito simples, envolve aumentos sucessivos, mas ele está tão fora da sala de aula, e parece que os exercícios da sala de aula estão tão fora da realidade, que eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar nesses materiais. E aí, para o professor, se o livro não traz isso, pesquisar esses grupos que olhar, por exemplo, o livro lá do Projeto Fundão, olhar o material que a Pesquisa de Ponta tem publicado, e vários outros colegas. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Ivail, que tem um trabalho também muito bacana, várias coisas escritas e pensadas sobre educação financeira, e aí a gente vai tentar mudar. Pois só complementando, essa pandemia, ela é terrível, ela é trágica, ela mata, e mata rápido, e mata muito, né? Só as autoridades brasileiras que não sabem também função exponencial, e que no início disseram, e são pessoas estudadas com grau de titulação alto, tem gente com patente alta que ganha muito bem, fez previsões da mãe de Ná, dizendo que era gripezinha, e que só iam morrer em torno de 800 pessoas. E aí hoje você já vê aí um recorde triste de 41 mil, 1 minuto, a cada 1 minuto, ou menos de 1 minuto, está morrendo um brasileiro, quem mora no Brasil. O que mostra que as pessoas frequentaram escolas, boas escolas, e não aprenderam função exponencial.
tá certo? Que para muitos é um assunto dado de forma banalizada, sem aplicação, como logaritmo, e a função, e a tal do achatamento da curva, cada hora fica jogada mais para frente, porque as pessoas não estão fazendo o dever de casa, que é se preservar dentro da medida do possível. O que mostra que a escola, pós-pandemia, precisa repensar o que anda ensinando, porque as autoridades que tiveram acesso às escolas militares, por exemplo, fizeram previsões de que só ia morrer 800 pessoas. O que anda se ensinando na escola militar, eu gostaria de saber, porque ou é astrologia que eles andam seguindo lá do Olavo de Carvalho, né? Não, o Olavo rompeu, Marco. O Olavo rompeu com o governo. Falou que... Não, eu sei, mas o currículo não muda tão rápido, né? Eu acho que o guru pode sair, mas o currículo ainda é muito conservador. Agora, como que alguém que estudou numa escola militar ou estudou numa escola estrangeira de elite, né, como muitas das nossas autoridades estão aí, e fizeram afirmações que a educação matemática crítica, se eles tivessem sido educados de forma crítica, eles não teriam cometido esses erros. Agora, eu acho que, às vezes, a pessoa até tem acesso a uma educação crítica, mas o poder corrompe, o dinheiro corrompe. Basta ver que, na pandemia, você está vendo vários políticos sendo acusados de desvio de dinheiro público. Quer dizer, nem na pandemia, onde estão morrendo 41 mil brasileiros até agora, os nossos representantes têm a dignidade de praticar honestidade, né? É lógico que tem exceções, mas boa parte, nós vamos ver depois da pandemia, vai sofrer processo, porque vai tentar enriquecer com a desgraça alheia, né? A Lilian está lembrando do professor Ilídio, do CAP da UERJ, eu não sei se ele se aposentou, mas também tem trabalhos muito interessantes de educação financeira. Luciano, vai para a próxima pergunta, por favor. Tá, é só agradecer rapidinho, pessoal da UFMS Matemática, UF Volta Redonda, PEMAT, UFRJ, Nutrição de Juiz de Fora e UERJ. Tem uma pergunta aqui, a falta da disciplina de educação financeira nos currículos de matemática. E aí, o que os dois professores pensam sobre isso aí? Essa ausência dentro do currículo, na formação dos futuros professores e essa consequência lá na educação básica. Posso começar, Marco? Então, lá no Instituto, é um currículo novo, né? Assim. E na primeira versão que teve no IFRJ de Paracambi, tinha uma disciplina chamada matemática financeira. Quando eu estudei na UERJ, há alguns anos, bastante tempo, também tinha uma disciplina chamada matemática financeira. Na disciplina da UERJ, eu estudava a matemática financeira mesmo, aquele curso básico de matemática financeira, os problemas de juros compostos, simples, tabela Price e tudo mais. No IFE, assim, até um pouco por influência minha, no meu campus, a gente trocou o nome, trocou o currículo, trocou a ementa, e hoje o IFRJ Paracambi tem uma disciplina chamada Educação Matemática Financeira, não tem mais Matemática Financeira. E aí, além de estudar coisas relacionadas à própria matemática em essência, se estuda um pouco essa perspectiva de educação e tenta trazer uma conexão maior com a vida das pessoas. Mas acho que o Marco pode falar um pouco mais do panorama geral, que eu sei que o IFE é uma exceção, né? Não, então, é uma exceção e é um oásis, assim, você vê que eu fiz o doutorado lá na Unesp de Rio Claro, né, graças à Bolsa CAPES, que o povo brasileiro paga imposto, e aí eu tive chance de estudar com essa bolsa lá, porque eu fiquei sem emprego, né, eu fui perdendo os empregos todos públicos, e graças a Deus a CAPES, que eu tenho que agradecer até hoje, que é o povo brasileiro que põe dinheiro lá com impostos, né, caríssimos que a gente paga. Na Unesp, que é um centro de excelência, né, em educação matemática, como é a UFRJ, onde o Rafael está estudando o doutorado dele, não tinha matemática financeira lá, entendeu? Uma das principais universidades de São Paulo e do mundo, tá certo? E aí eu comecei a fazer a primeira pesquisa lá na época e eles começaram a falar, olha, mas
matemática financeira é igual estatística, qualquer um aprende. Eu falo, pois é, por isso que ninguém aprende, né? Quando qualquer um aprende, ninguém aprende. E aqui a gente ainda tem, em Juiz de Fora, uma matemática financeira curricular aqui, no departamento, muito estanque, né? Baseada em resolução de exercícios totalmente diferentes do que a Lilian Nasser falou, a professora falou. Eles estão totalmente alienados, totalmente descaracterizados. São aqueles exercícios que o Orisco Vismose diz que compõe o paradigma do exercício, né? Você faz, conta, e depois você acha a taxa igual a 1% e não sabe se é bom ou ruim, né? Quer dizer, é aquela coisa, né? Se aplicar no paciente, mata ou salva. Você vive de fazer continha. Ainda tem muitos professores que acham que fazer matemática ou dar aula de matemática é fazer conta, né? Isso é um ranço que vem da matemática moderna e de vários pacotes educacionais que deram errado, porque não eram feitos por professores brasileiros. A gente sempre trouxe de fora achando que era bonito e dava errado. E agora, uma coisa que eu tenho que alertar, que é tão perigosa quanto o ensino conservador de matemática financeira, é o órgão que chama Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A OCDE, ela é tão perigosa quanto o coronavírus, tá certo? O coronavírus, a gente tem certeza que tem grande chance da pessoa se contaminar e morrer. A OCDE é um órgão a favor do capitalismo parasitário e a favor do aumento da pobreza no mundo. Tá certo? Ela quer que poucos tenham, que um grupo muito pequeno da humanidade, que é o 1%, tenha tudo, detenha todas as riquezas, e o 99% vire escravo, vire lixo humano, como o Bauman falava. A gente tem que tomar muito cuidado com a OCDE, e eu vejo muitos educadores matemáticos nos seus artigos reificando, elogiando, botando as propostas da OCDE como salvadoras da educação financeira no mundo. É o contrário. Qualquer medida proposta pela OCDE é para escravizar, empobrecer e destruir qualquer proposta do Paulo Freire, qualquer proposta da educação matemática crítica do Orisco Vismose. A OCDE pós-pandemia também é um alvo que a gente tem que colocar em evidência para questionar, porque a grande parte da pobreza no mundo tem origem, e eu escrevi isso num capítulo de livro, com as ações da OCDE. A OCDE é tão perigosa ou mais do que qualquer vírus que vai habitar a Terra. Pessoal, IFRJ Nilópolis, lá, residência pedagógica. O pessoal está pedindo aqui, professor Marco, a indicação dos livros citados na live, depois a gente colocar na descrição. O senhor envia para a gente coloca na descrição do vídeo. Um deles está aqui. Ótimo. Aí eu mando, bota na descrição, tá? Bota na descrição do vídeo. Eu mando para o Rafael e aí ele passa para você, Luciano, pode ser? Ótimo, perfeito. O que acontece? Só rapidamente. Quem quer aprofundar nisso que foi falado aqui, por mim e pelo Rafael, Paulo Freire, gente, para começar, o Zygmunt Bauman, tá certo? E muita gente aí que esses dois leram e escreveram, tá certo? Tem muita gente que é contra o Bauman, porque o Bauman fala o que está acontecendo. Inclusive, essa pandemia, ele não falou que ia acontecer, ele não era mãe de nada. Mas na leitura ampla que eu fiz do Bauman, coisas como essa pandemia estavam com alto grau de índice de acontecer, e aconteceram. Poderia ter sido outra calamidade, mas é essa que a gente vai ter que vencer e enfrentar com ciência e com educação. O Grupo Respira Educação, ele também tem um compromisso com a pergunta da educação financeira. Todos os eventos promovidos pelo Grupo Respira Educação foram 2 eventos. Nos 2 eventos, a gente teve uma oficina de matemática financeira e educação financeira com o Ivail, e depois o Ivail voltou no outro ano, fazendo uma mesa redonda, falando sobre educação financeira, família. Então, a gente tem esse compromisso. Muito disso vem
da relação que o Grupo Respira Educação tem com o Projeto Fundão, através do grupo Transição, da professora Lília Nassi. Então, o grupo tem esse compromisso, a gente identifica que a educação básica tem que mudar nesse ponto. Muitas perguntas geraram em torno disso, da questão mesmo da revolução social, da questão do consumo. Então, a gente trazer esse tema para dentro de sala de aula e tratar a matemática financeira como tomada de decisão, a Lília colocou na pergunta dela também, e ela comenta, a gente segue e pensa muito isso, a gente tem que trazer para a sala de aula coisas do dia a dia. Como o Rafael falou, da questão lá do prédio lá. Então, gente, a educação básica, a gente tem que levar para a sala de aula coisas reais, o que está acontecendo, né? Chega de lista de exercícios com 20 exercícios, encontros X, essas coisas. Vamos trazer. A escola é um lugar real e a gente tem que abrir essa porta da escola para a realidade. Não tenho mais perguntas aqui, meus amigos. Luciano Genesi, Oi. A gente colocou a 3 ou 4 livros aqui para vocês. Tem como vocês colocarem aí para todo mundo? Ele está colocando, está aparecendo alguma coisa aí. Na descrição aí está aparecendo. Ah, legal. Show. Valeu. O pessoal no YouTube está dando uma olhada, tá legal, tá passando lá. Legal, só poder tomar a nota. A gente chegou agora também aí, o Instituto Federal do Maranhão. Professor, o aluno do Instituto Federal, Raimundo. Ele é lá do Maranhão, o Grupo Respira Educação teve contato com ele no Enem do ano passado, e ele vai estar numa live com a gente aí, falando de material que ele trabalha com a comunidade lá do Maranhão. É um orgulho a sua presença também, professor Raimundo. Professor, é um aluno, mas já está pensando como professor, tá? Salve o Nordeste brasileiro, importante falar isso. Salve o Nordeste brasileiro. Salve o Nordeste, povo com certeza. Que ainda sofre tanto com essa mentalidade que a gente já discutiu aqui, que ainda tem dos sulistas, né? Com certeza. Eu queria saudar esse pessoal todo que está aí, gente, muito bom. Eu tentei divulgar ao máximo, teve até uma matéria aqui na UFJF, né? Eu mandei para o Rafael divulgando. Eu tenho que agradecer aqui a diretoria de imagem aqui da UFJF, né? Que tem liderança aqui da Bárbara. Ela é incrível, tudo que a gente põe no Facebook, que eles catam lá, eles buscam, eles pesquisam e faz reportagem para divulgar as ações das universidades públicas e dos institutos federais, não só na pandemia, mas também na pandemia. Então, todo mundo aí que compareceu nesse horário, né, com toda a paciência para ouvir a gente aí, espero que tenha sido útil, e participem mais ativamente, né, do jeito que for seguro, da mudança que vai, da revolução social que vai acontecer nesse país, e isso já vem acontecendo, mas agora vai tomar um rumo muito mais forte. Rafael, suas considerações. Nas mensagens finais, tá. Eu vou recomendar, então, uma outra leitura, né? A gente já falou várias aqui. Eu recomendo, na verdade, um texto. O texto chama-se Insubordinação Criativa. Vale muito, muito a pena. A filha do professor Oberatan D'Ambrosio, Beatriz D'Ambrosio, já falecida, junto com a professora Celi. É um texto sensacional, e é o que a gente precisa ser. Sejamos insubordinados criativamente, para a gente tentar mudar um pouco as coisas. Insubordinado no sentido não de desrespeitar, não, mas no sentido de fazer alterações necessárias, mudanças necessárias, porque o objetivo da educação são os alunos. Não é para ninguém, não é para governo, não é para nada, são para os alunos. Quando nossos alunos aprendem, quando os alunos estão bem e felizes, nós, professores, fizemos o certo, o que tem que ser feito. Valeu, grande abraço a todos, muito obrigado pela presença aí. O Grupo e pelo Respira convite, Educação. Luciano. A Grupo Respira Educação agradece os dois professores e faz uma... Aqui a gente tem que deixar a mensagem. Semana que vem a gente tem live, na outra a gente tem... Toda semana a gente vai ter uma novidade. A gente vai sempre fazer um vídeo. A gente espera que vocês façam inscrição lá no nosso canal e deixem o like
e a gente está aqui disposto a mudar a educação, e a gente acredita muito que é só pela educação que esse país vai chegar em algum lugar. Nenhuma outra via. Um abraço, fiquem com Deus e em casa. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, galera. Tudo de bom.